Olá, sou o professor João Vitor Teodoro. Nesta videoaula da disciplina de Fundamentos de Matemática, falarei sobre equações algébricas. Antes de entrar basicamente no fundamento de uma equação algébrica, vamos falar o que é uma equação. Até então, na nossa disciplina, vínhamos trabalhando com expressões algébricas. Uma expressão algébrica é uma expressão matemática que contém números e suas operações. Então, por exemplo, raiz de 2 vezes 9 ao cubo menos 9 ao quadrado dividido por 2 vezes 7 elevado a 9. Isso é uma expressão algébrica que envolve radiciação, exponenciação, produto, subtração, quociente. Além disso, essas expressões algébricas podem considerar algumas incógnitas. Então, como por exemplo, 2x elevado a 7 menos raiz cúbica de 3a dividido por 9b elevado à nona potência. Então, temos aqui também uma expressão algébrica com 3 incógnitas. Já uma equação é uma expressão que relaciona duas expressões algébricas por meio da igualdade. Por exemplo, 3x ao quadrado menos 4a dividido por 9 igual a 4y a sétima menos 8 elevado a 5 dividido pela raiz cúbica de 12x. Por conta dessa igualdade, relacionando duas expressões algébricas, então podemos chamá-la de equação. O EQ significa que é uma igualdade. Quando for uma desigualdade, chamaremos de inequação. Uma equação pode se apresentar nas formas mais complexas que podemos representá-la. Porém, temos uma classe de equações bem comum na matemática, que são as equações algébricas. Essas equações são chamadas de algébrica quando podem ser representadas dessa seguinte forma: uma constante AN vezes uma variável que chamaremos de x elevado a n, mais uma outra constante real vezes x elevado a n menos 1, até uma constante que chamaremos de A1 vezes x, mais uma última constante, igual a zero. Se conseguimos representar uma equação neste formato, então podemos chamá-la de equação algébrica, sendo o n, quando este valor a n for diferente de zero, o grau desta equação algébrica. Então, não necessariamente a equação estará representada desta forma. Ela pode estar em outro formato e executando algumas operações algébricas, chegamos neste formato, que é denominado representação canônica ou forma canônica de uma equação algébrica. Como exemplo, temos esta equação, que já está na forma canônica, e o grau desta equação é o maior expoente da variável x. Então, podemos dizer que o grau desta equação é 7. Além disso, podemos ter equações algébricas que não estão na forma canônica, como, por exemplo, raiz
quadrada de x ao cubo mais 3 igual a 2x ao quadrado. Podemos elevar ambos os lados ao quadrado, ficando x ao cubo mais 3 igual a 2x ao quadrado, ficando x ao cubo mais 3 igual a 4x à quarta. Nesta primeira passagem, já que estamos considerando na nossa disciplina o trabalho somente no conjunto dos reais e não estendendo até os complexos, devemos observar que o x ao cubo mais 3 deve ser maior ou igual a zero. Então, esta informação não pode ser jogada fora, deve ser guardada. Então, simplificando ainda mais esta expressão, subtraindo 4x à quarta potência em ambos os lados, ficando menos 4x à quarta, mais x ao cubo, mais 3 igual a zero. Então, é uma equação, pois tem uma igualdade, e esta equação está na forma canônica, pois está naquele formato da definição. E o grau desta equação é 4. É importante observar que sempre quando efetuamos operações numa equação algébrica, devemos respeitar o fato de que aquilo ou aquela operação realizada à esquerda também deve sempre ser realizada à direita, mantendo assim o equilíbrio ou a igualdade desta equação. Então, se eu multiplico por 2 em um dos lados, também multiplico do outro. Divido por 3 em um dos lados, eu faço o mesmo do outro. Aquela questão que sempre dizemos, eu tenho um número de um lado que é positivo e passo ele negativo do outro lado, como, por exemplo, na situação 3x igual a 2. Falamos então que passamos o 2 para a esquerda negativo, ficando 3x menos 2 igual a 0. Na realidade, estamos subtraindo 2 em ambos os lados. Então, esta é a forma coerente de realizar a simplificação de uma equação. Então, aqui eu faço simplesmente 3x menos 2 igual a 2 menos 2. Estou subtraindo 2 em ambos os lados, ficando 3x menos 2 igual a 0. Também é importante observar que o número de soluções ou raízes, o que são soluções ou raízes? São os valores que, substituídos em x, satisfazem a igualdade. São os valores que funcionam para a equação. O número máximo de soluções ou raízes para uma equação algébrica é exatamente o grau desta equação algébrica. Então, neste caso da nossa equação algébrica de grau 4, teremos no máximo 4 soluções, 4 raízes. Uma equação algébrica de primeiro grau é dessa forma apresentada aqui, pois o expoente maior de x é 1. Então, é uma equação de primeiro grau ou de grau 1. Para a solução, basta simplificarmos a expressão ax mais b igual a 0, como primeiro procedimento, subtraindo b em ambos os lados, ficando ax igual a menos b. Como próximo passo, dividindo por a em ambos os lados. Como a difere de 0, então não há problemas. Então, x é igual a menos b sobre a. Então, conforme observado, o grau desta equação algébrica é 1.
Então terá no máximo uma solução. E essa solução simplesmente é menos b sobre a. Como exemplo, temos 3x menos 7 igual a 0. Aplicando a solução geral obtida, então a nossa solução x é igual a menos b, menos 7, 7 dividido por a. Solução é 7 terços. Como é uma solução, uma raiz da equação, quando substituído esse valor de x na expressão, ela deve ser válida. Então, 3 vezes o valor de x encontrado, 7 terços, menos 7. Multiplico por 3, divido por 3, fica 7 menos 7, igual a 0, mantendo a igualdade. Portanto, realmente, verificamos que 7 terços é a solução da equação algébrica de primeiro grau em questão. Como exemplo, para a aplicação do conceito de equação de primeiro grau, temos o exemplo em que Ana nasceu 8 anos após Bia, e hoje Bia tem o triplo da idade de Ana. Qual a idade das duas? Então devemos equacionar as informações. Chamaremos idade de Ana de x e idade de Bia de y. Uma primeira relação diz que Ana nasceu 8 anos após Bia. Bia é 8 anos mais velha do que Ana. Desta forma, y, que é a idade de Bia, é igual a x mais 8. Então, podemos escrever aqui y igual a x mais 8. Além disso, temos um segundo dado, que hoje a Bia tem o triplo da idade de Ana. Então, além disso, y é igual a 3x. Temos o valor de y à esquerda e também à direita. Sendo assim, x mais 8 é igual a 3x. Temos, então, uma equação de primeiro grau. Só que ela não está ordenada, não está na forma conforme a definição. Vamos subtrair em ambos os lados x e 8, ficando com 3x menos x menos 8 igual a 0. Fazendo 3x menos x, temos 2x menos 8 igual a 0. Caso esqueçamos daquela solução que obtemos anteriormente para a obtenção da raiz desta equação de primeiro grau, basta fazermos passo a passo, isolando o x. Então podemos deixar 2x do lado esquerdo ao somar 8 em ambos os lados, ficando 2x igual a 8. Posteriormente, dividimos ambos os lados da equação por 2, ficando x igual a 8 dividido por 2, 4. Portanto, x, que é a idade de Ana, é 4 anos. Já a idade de Bia pode ser obtida das duas formas, x mais 8 ou 3 vezes x. Vamos fazer das duas formas, só para ver se dá certo, pois tem que dar certo. Então, a primeira forma, que é x mais 8, y igual a x mais 8, então é igual a 4 mais 8 igual a 12. E da segunda forma, y igual a 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 4, que também é igual a 12. Ótimo! Teria que realmente dar o mesmo valor, pois ambos correspondem ao valor de y.
Logo, a idade X de Ana é 4 anos e a idade Y de Bia é 12 anos. Uma equação algébrica de grau 2, ou simplesmente quadrática, escrita na forma canônica dessa seguinte forma, observando que o A deve ser diferente de zero, pois senão teremos uma equação de grau 1, tem uma solução para os possíveis valores de x que utilizam um método conhecido injustamente como o método de Bhaskara, que foi desenvolvido pelo matemático indiano Sridhara. Então, este método considera primeiro o cálculo de um delta, dado por b ao quadrado menos 4 vezes o valor a vezes o valor c. Assim, os possíveis valores de x são calculados como menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor a. E para uma equação quadrática, se o valor de delta for menor que zero, teremos zero soluções reais. Ou seja, o valor de x será apenas complexo. Se o valor de delta for igual a zero, teremos uma solução real. E se o valor de delta for positivo, então teremos duas soluções reais. Como um próximo exemplo, temos a equação quadrática, 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a zero. Iniciemos calculando delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sendo assim, temos 16, 4 vezes 2, 8, vezes 6, 48. Menos com menos dá mais. 16 mais 48, 64. Portanto, o nosso delta é positivo, sendo assim, temos dois valores diferentes para x, que respeitam e que são solução da equação. Assim sendo, o valor de x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então fica menos 4, mais ou menos raiz de 64 é 8, dividido por 4. Então temos duas soluções a seguir. Uma considerando a soma e outra considerando a subtração. Primeiramente, considerando a soma, menos 4 mais 8, ou 8 menos 4, dá 4. Dividido por 4 é igual a 1. Então, temos aqui uma primeira possível solução. E um segundo caminho a seguir é considerando a subtração. Menos 4 menos 8 é menos 12. Dividido por 4 é menos 3. Podemos fazer uma validação da equação substituindo os valores 1 e menos 3, verificar se realmente funcionam. Então, substituindo o valor 1, temos que 2 vezes 1 ao quadrado deve ser somado
a 4 vezes 1, menos 6. 2 vezes 1 ao quadrado é 2. 4 vezes 1 é 4 e subtraímos o 6. 2 mais 4 menos 6 realmente é igual a 0. Então, o 1 é solução, ou raiz desta equação. Como exercício, testem o menos 3 para verificar se também é raiz. Com certeza ele deve ser, caso contrário, erramos o nosso cálculo utilizando Bhaskara. Um outro exemplo pode ser realizado considerando a expressão 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Assim sendo, o valor de delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3 vezes 1, 12. Menos 12. Ficando, então, 4 menos 12, menos 8. Menos 8 é menor que 0. Sendo assim, não temos raiz real para a equação quadrática em questão. E podemos parar por aqui. Temos um caso bem específico de uma equação quadrática quando não temos o valor bx somado às expressões. Em outras palavras, o valor de b é igual a 0. Podemos chamar esta forma particular de uma equação quadrática incompleta. Sendo assim, podemos resolvê-lo de uma forma mais prática. Primeiramente, subtraindo c em ambos os lados, no primeiro procedimento, ficando ax ao quadrado igual a menos c. Num próximo passo, podemos dividir pelo valor a em ambos os lados. Como a é diferente de 0, não corremos o risco de um cálculo incondizente. Então, ficaremos com x ao quadrado igual a menos c sobre a. Mas não queremos o valor de x ao quadrado. Queremos o valor de x. Sendo assim, x é igual mais ou menos raiz de menos c sobre a. É importante observar, neste passo, o porquê utilizamos mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Se temos um valor ao quadrado igual a outro valor, não podemos concluir apenas que x é igual a raiz de a, aplicando raiz em ambos os lados. Devemos colocar que x é igual a mais ou menos raiz de a, pois, fazendo a volta, devemos levar ambos os lados ao quadrado. E tanto faz levar um número positivo ou negativo ao quadrado, pois ele apresentará o mesmo resultado. Como exemplo, x ao quadrado igual a 4. Então, x é igual a mais ou menos 2, pois 2 ao quadrado é 4, e menos 2 ao quadrado também é 4. Assim, podemos resolver um exemplo. 3x ao quadrado menos 4 igual a 0 está da forma conforme apresentamos aqui. Então, utilizando essa fórmula simplificada, o valor de x é mais ou menos raiz de menos 4 dá 4, dividido por a, que é 3. Então, o valor de x é mais ou menos raiz quadrada de 4/3. Para verificar se realmente calculamos da forma correta, basta substituir mais raiz quadrada de 4/3 aqui na nossa expressão e também substituir menos raiz quadrada de 4/3. Então, façamos aqui o cálculo. 3 vezes
mais ou menos raiz quadrada de 4/3 ao quadrado, menos 4. Raiz quadrada de 4/3 ou menos raiz de 4/3 ao quadrado vai dar 4/3. 3 vezes 4/3, multiplico e divido por 3. Então vai ficar 4 menos 4, que realmente é igual a 0. Portanto, sim, mais ou menos raiz quadrada de 4/3 é raiz ou solução da equação em questão. Também temos o caso onde o c é igual a 0. Ficamos então com a forma ax² mais bx igual a 0. Sendo assim, a expressão ax² mais bx igual a 0 pode ser simplificada colocando o x em evidência, multiplicando ax mais b. Neste caso, quando o produto entre duas expressões é igual a 0, então podemos concluir que x igual a 0, então a primeira expressão é igual a 0, ou a segunda é igual a 0. Sendo assim, já encontramos uma primeira possível solução. Para a segunda solução, chegamos numa equação de primeiro grau. Para resolvê-la, basta, num primeiro procedimento, somarmos menos b em ambos os lados, ou subtrair b em ambos os lados. Assim sendo, ax igual a menos b. Também podemos dividir por a em ambos os lados. Como a é diferente de 0, esse procedimento pode ser feito sem problemas. Igual a menos b sobre a. Assim sendo, conseguimos também a solução da equação em questão de uma forma mais prática. Podemos aplicar a solução de Bhaskara aqui, sem problemas. Só estou apresentando uma forma de solução um pouco mais prática. Um exemplo aqui para aplicarmos o conceito de função quadrática diz que para cercarmos uma área quadrada, pagou-se R$15 por metro de cerca. Além disso, para plantar grama, pagou-se R$10 por metro quadrado. E tudo ficou R$1.000. Queremos saber qual é a medida dessa área, quais são as dimensões. Podemos dizer que temos uma região quadrada com dimensões x por x. A sua área é x². E o seu perímetro é a soma de todos os lados, é 4x. Para completar com grama, temos o preço pago por metro quadrado, que foi de R$10, vezes a área, que é x². Então temos 10x². Já para colocarmos a cerca, foi pago R$15 por metro. Temos um perímetro total aqui de 4x. Então temos 4x vezes R$15. E tudo gerou uma despesa de R$1.000. Sendo assim, simplificando a expressão, podemos dizer que 10x² mais 4 vezes 15
60x é igual a 1000. Podemos subtrair 1000 em ambos os lados, ficando 10x² mais 60x menos 1000 igual a 0. Além disso, podemos dividir por 10 em ambos os lados, ficando assim x² mais 6x menos 100 igual a 0. Chegamos, então, numa equação quadrática. Aplicando a fórmula de Bhaskara, calculando inicialmente o valor de delta, temos que é b² menos 4 vezes a vezes c, que é igual a 36, menos, com menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 100, 400. 400 mais 36, 436. Portanto, o x é igual a menos b, menos 6, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Sendo assim, uma primeira solução para x, considerando a soma, menos 6 mais raiz de 436 sobre 2, dá aproximadamente 7,44. E considerando menos 6 menos a raiz de 436 dividido por 2, dá menos 13,44, aproximadamente. Como a dimensão de um quadrado não pode ser negativa, essa solução é descartada. Logo, o lado do quadrado da nossa área mede 7,44 metros. Vocês podem substituir este valor na problemática apresentada inicialmente e verificar se realmente procede. Por fim, gostaria de apresentar o teorema das raízes racionais. Esse teorema diz que, quando temos uma equação algébrica e o termo AN e o termo A0 são inteiros, se tomarmos todos os divisores de A0, chamando aqui de P, e todos os divisores de AN, chamando de Q, ao formarmos todas as combinações no quociente P sobre Q, essas combinações são candidatas a soluções racionais desta equação. Então, caso haja solução racional para esta equação, ela será encontrada ao testarmos essas combinações. Como exemplo, temos a equação algébrica x elevado a 5 menos x ao cubo mais 2x menos 2 igual a 0. Então, temos aqui que esse componente é 1 e este componente, caso algum desses não seja inteiro, seja apenas um racional, podemos fazer algumas operações algébricas a fim de conseguir que apareça um valor inteiro. Então, temos que pegar os divisores de menos 2. Então, o P será um divisor de menos 2. Os divisores de menos 2 são 1, menos 1, 2 e menos 2. E temos que pegar os valores Q. Os valores Q são os divisores de 1. Os divisores de 1 são 1 e menos 1. Devemos agora formar todos os possíveis quocientes da forma P sobre Q. O primeiro quociente é 1 dividido por 1, que é o próprio valor 1. O próximo é 1 dividido por menos 1, que dá menos 1.
O próximo, menos 1 dividido por 1, dá menos 1, mas já temos o menos 1 dentre as opções. Depois, menos 1 dividido por menos 1, que dá 1, mas já temos 1 dentre as opções. Depois, o 2 dividido por 1, que dá 2. O 2 dividido por menos 1, que dá menos 2. O menos 2 dividido por 1 dá menos 2, mas já temos menos 2. E menos 2 dividido por menos 1, que dá 2, mas já temos o 2. Então, se tivermos uma solução racional para a equação em questão, esta solução estará dentre essas 4 opções. Para isso, vamos verificar uma a uma, começando pelo 1. Então, substituindo o 1 no lugar de x, ficará 1 elevado à quinta potência, menos 1 ao cubo, mais 2 vezes 1, menos 2, e vamos verificar quanto dá esse cálculo. 1 elevado a 5 é igual a 1. 1 ao cubo, 1. 2 vezes 1, 2, menos 2. Então, temos aqui 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Portanto, conseguimos satisfazer a igualdade com o zero desta equação. Sendo assim, já sabemos que 1 foi testado e é uma solução racional. Testaremos agora o menos 1. Então, menos 1 elevado à quinta potência, menos 1 elevado ao cubo, mais 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 elevado à quinta potência dá menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1, menos com menos dá mais. Mais 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2. Menos 1 mais 1, 0. Menos 2, menos 4. Portanto, aqui, menos 1 não é solução racional da equação em questão. Testando para 2 e menos 2, também verificamos que não existe a igualdade com 0. Sendo assim, essas duas opções não são solução. Deste modo, a única raiz racional é x igual a 1. Era isso que eu gostaria de falar e até um próximo vídeo.